Obrigado, Sra. Presidente. Nós discutimos hoje um verdadeiro pacote fiscal, mas um conjunto de medidas fiscais que apontam o dedo numa direção diferente daquela que tem sido habitual no nosso país. Um pacote fiscal cujos destinatários têm passado completamente ao lado dos sacrifícios. Estas iniciativas legislativas, ao contrário do que foi imposto pelos vários PEC, e não só, pretendem chamar os que mais têm a contribuir também para responder à crise. Os governos, e já agora também os partidos da Troika, PS, PSD e CDS, têm tomado decisões políticas, têm feito uma opção, têm tomado partido por uns, que aliás continuam a proteger, e têm obrigado aqueles que menos têm a suportar os custos da crise. E a injustiça fiscal instalou-se. E para os verdes, esta injustiça fiscal é absolutamente inaceitável. E é inaceitável em qualquer tempo, e muito mais numa altura em que os sacrifícios impostos à generalidade dos portugueses ganham a dimensão que todos conhecemos. Exemplos desta injustiça fiscal não faltam, mas aqui fica um. Os dados divulgados pela Associação Portuguesa de Bancos mostram claramente que a taxa efetiva de imposto paga pela banca anda muito longe da taxa nominal de IRC e ainda, segundo esses dados, a previsão é que a taxa efetiva do imposto pago pela banca se distancie ainda mais da taxa nominal. No entanto, nos últimos 2 anos, os 5 principais grupos financeiros a operar em Portugal apresentaram lucros que ultrapassam os 4,4 milhões de euros por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. E porque estes fabulosos lucros se referem a um período de crise e, portanto, a uma altura em que as famílias portuguesas levavam com as consequências do PEC, eu vou repetir. Nos últimos 2 anos, os 5 principais grupos financeiros apresentaram lucros que ultrapassam os 4,4 milhões de euros por dia. É a imoralidade fiscal a reinar e a reinar em toda a linha. Enquanto a generalidade dos portugueses leva com o aumento do IVA, do IRS, os cortes salariais, o congelamento das reformas e pensões, o corte nos apoios sociais, as restrições no subsídio de desemprego, o corte de metade do 13º mês e por aí fora, outros engordam com a crise a um ritmo de 4,4 milhões de euros por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, para virem pagar uns reles trocos ao nível de impostos. Os verdes também entendem que é já tempo de convocar também os que mais ganham para o sacrifício que tem vindo a ser suportado apenas por aqueles que menos têm. É o mínimo que se impõe. Esta Assembleia tem hoje assim a possibilidade não só de criar mecanismos para garantir receitas substanciais ao Estado, como também de dar um passo importante no sentido de repor alguma moralidade no sistema fiscal que tanto se reclama. A nosso ver, por imperativos de ordem moral, por imperativos de exigência ética, de cultura de responsabilidade, de justiça social e de equidade fiscal, esta Assembleia tem a obrigação de estender o sacrifício àqueles que mais têm. Da nossa parte, não seremos cúmplices na manutenção desta completa imoralidade e, portanto, os verdes vão votar a favor das iniciativas legislativas que agora estamos a discutir. Muito obrigado.